Apresenta. Maravilha. Gente, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à PVP, nossos alunos, ex-alunos que temos aqui junto conosco, nossa diretoria, e os amigos que estão vindo de fora participar, sejam sempre muito bem-vindos. A PVP é uma associação de psicanalistas que se encontra aqui no Vale do Paraíba. A gente tem um trabalho onde a gente preza por uma psicanálise mais viva, mais dialogada, uma psicanálise onde a gente possa fazer essa interlocução, possa trazer vozes, possa trazer olhares e possa criar, possa construir. A PVP está fazendo 20 anos e, por esses 20 anos, a gente pensou num projeto chamado 20 anos, 20 textos, uma forma da gente também trazer de volta os textos freudianos que tantas vezes são esquecidos, aqueles textos que muitas vezes são deixados, a gente ouve muitas vezes, muitos atuais psicanalistas buscando os pós-freudianos, muitas vezes, e deixando Freud um pouco de lado. Então, a nossa ideia foi tentar contribuir trazendo 20 textos. A cada mês a gente tem 2 textos que estão sendo trazidos. A gente teve o professor Richard Zimanski, que trouxe para nós um projeto para uma psicologia científica. A gente teve o professor Daniel Severo, professor aqui da Universidade de Taubaté, que trouxe para nós o estudo sobre a histeria. Hoje a gente está aqui com a professora Helena, trazendo para nós a interpretação de sonhos, e já temos acertado com o professor Ferdinando Zapparoli, que virá fazer para nós os xistes de suas relações com o inconsciente, e com o professor Daniel Omar Pérez, que também virá falar para nós em julho sobre os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Então, a ideia é irmos resgatando, conforme a gente for andando, irmos resgatando esses textos, sempre de forma gratuita, para poder trazer o debate, trazer essa coisa, né, possibilitar esse encontro e tentar fazer com que a psicanálise continue sendo debatida de uma forma ética e sempre muito fiel ao que nós acreditamos. E uma das coisas que a gente preza e prezou muito foi trazer pessoas que a gente sabe que tem uma caminhada, que tem uma jornada, que tem uma responsabilidade. Eu conheci a professora Helena num curso lá no ESP, eu fiz um curso de leitura cronológica do Freud com ela, e dessa leitura cronológica que a gente fez, ela fantástica, maravilhosa, ela trouxe uma fala foi única. Eu acho que todo tempo que eu estudo Freud, a forma como ela trouxe. E eu me lembro uma coisa que me impactou muito, foi quando ela, numa das aulas, ela chegou e falou para nós, falou, gente, eu sou freiriana, então eu não faço uma psicanálise depositária, eu transmito uma psicanálise pensada. Não sei se a senhora se você vai lembrar disso, professor, mas eu me lembro que você falou isso, e aquilo para mim foi assim, uau! Né? Aquilo foi um divisor de águas, porque isso dialogava muito com o que a gente tenta fazer aqui. E aí, quando a gente teve a ideia desse projeto, imediatamente eu lembrei da professora, que nos acolheu e que nos recebeu com muito carinho, com muita atenção, sempre muito gentil, muito solícita. Muito obrigado pela sua presença, professora. Espero que a senhora possa estar mais vezes conosco, porque, assim, eu sou seu fã de carteirinha. Então, vamos entregar vocês agora para a professora Helena, para que a professora possa falar para nós sobre a interpretação dos sonhos, a obra fundante da psicanálise. Professora, são Obrigada. todos seus. Obrigada, Thomas. Você podia me habilitar para compartilhar a tela? Claro, já, agora. Pronto. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É uma honra participar de um projeto tão legal como esse. E eu sou uma apaixonada por psicanálise. E não só por psicanálise. Percebi nessas conversas, por exemplo, astrofísica, e o Thomas também é apaixonado por astrofísica. Então, assim, a gente vai descobrindo afinidades eletivas as mais curiosas. E esse projeto, vocês estão de parabéns, toda a equipe, pela ideia, pelo formato. Eu acho que a gente precisa mesmo dessa psicanálise fundamentada e pensada. Quando você fala, né, Thomas, que
muitas vezes a gente esquece os textos básicos do Freud, e esse é um fato com consequências terríveis, porque fica uma demonização, né? Freud velho, Freud 100 anos, não sei o quê. Para mim, isso é falta de estudo, porque é óbvio que ele teve a marca da época, e também a gente tem a responsabilidade de atualizar. Eu acho que tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, a herança, em relação à herança, nós somos todos herdeiros do Freud. E que diz assim, a herança, o ato de herdar, não se trata simplesmente de receber uma herança, mas de trabalhá-la, recriá-la e fecundá-la para transformá-la num legado. Então, essa frase é da Alicia Fernandes, que foi uma grande psicopedagoga, psicanalista, psicodramatista argentina, e ela falava muito disso. Ela fala, a herança, a gente tem coisa que cai no colo, e justamente essa elaboração toda de alguém que nos faz muita falta, mas também está muito presente, que é muito Freud, né? Ele teve uma duração até longa, né, que ele passou, e a gente tem essa responsabilidade de transformar isso, né? Essa herança num legado. Então, espero poder fazer jus a esse lugar, que é um lugar que eu ocupo com muita honra. Então, aqui, que eu achei lindo esse layout, gente. Parabéns, gostei de cara, assim. E aí, uma foto minha lá, deslumbrada em Londres. Essa cara é a minha cara de deslumbrada. Quando eu conheci o Museu Freud lá, e o divã. Eles fazem, gente, uma aclimatação. Se alguém já foi lá, sentiu isso, fica um cheiro de charuto no ar. Então você entra. Eu fiquei procurando o Freud. Não, a qualquer momento ele vai entrar aqui. E aí tem os cordões, as coisas todas, e eu estava emocionada. Foi uma coisa, porque eu já tinha ido em Viena, mas o divã não estava lá. Tinha chapéu, tinha um óculos, tinha né, muita coisa. Mas esse foi o privilégio, né? Então, só para contextualizar um pouco de mim, né? Quem é essa que está trazendo esse? A minha formação em psicanálise começou em 1982, que acho que muitos aí não eram nem nascidos. Em Ribeirão Preto, teve uma palestra de um psicanalista chamado Jorge Forbes, que se chamava Psicanálise em Lacan. Eu assistia a palestra com amigas, eu fazia biologia, minhas amigas faziam psico. E não é possível, eu não entendi nada, nicas, do que o Jorge Forbes falou. Aí eu percebi, não é que eu não entendia o Jorge Forbes, eu não entendia Lacan, mas fiquei super intrigada com aquilo. E aí comecei a estudar por conta, assisti o filme Freud Além da Alma, li o livro que deu base para esse filme, depois fiz psicologia e desde 96 que eu trabalho com consultório particular, com algumas interrupções, por conta das coisas que vocês vão ver aqui, eu fiz. Então, também muitos cursos com o Dunker, com essa Alicia Fernandes, que foi maravilhosa, psicopedagoga argentina, Miriam Debier, o Geraldino Alves de Campinas. E a primeira imersão que eu fiz na psicanálise foi em 95, que eu escrevi um TCC chamado Desenvolvimento do Conceito de Complexo de Édipo em Freud. Porque eu estudei várias coisas de psicanálise, mas não encontrava um texto, o complexo de Édipo. Tinha a dissolução do complexo de Édipo, não sei, mas não tinha o complexo. Então, esse foi meu TCC, que depois foi publicado, e se vocês se interessarem, eu mando para o Thomas, ele manda para vocês. Fazendo grupos de estudos, estudando Lacan, fiz minha formação no Instituto Sede Sapiência aqui de São Paulo, mas na minha vida cotidiana, eu sou graduada e PhD em saúde pública em ciências biológicas, eu sou bióloga raiz, e depois fiz psicologia, mestrado na social, pós-doutorado na educação na PUC, astrofísica e astronomia na USP, psicopedagogia, fiz um monte de curso, gente. E sou professora há muito tempo. Atualmente, eu sou pesquisadora do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, que chama LATESFIP. Coordeno o projeto, dou aula e atendo o projeto Constituição do Campo Psicanalítico de Moçambique. Esse é o projeto A Menina dos Meus Olhos, desde 2019.
Sou professora convidada na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, no pós-graduação de Psicopatologia e Psicanálise, e supervisora no projeto chamado Ombro Amigo da General Motors do Brasil, com o querido Cláudio Tebas, pai de Luísa Tebas, aqui presente conosco. Então, vamos ao livro. Agora que vocês já sabem de que lugar eu falo. Então, o Freud, gente, ele fez uma transmissão da psicanálise com escrita, reuniões, e preconizou, ele que inventou a psicanálise. Então, ele preconizou um tripé formativo, de análise pessoal, estudos teóricos e supervisão. O Lacan, ele fez uma transmissão oral. Vocês podem ver que no seminário está lá, seminário estabelecido por Jacques Alain Miller. Então, o próprio Lacan trabalhou nos escritos, mas os 27 seminários, ele falou, alguém tomou nota, transcreveu, passou para o Miller, então todo esse processo, tanto que quem estuda Lacan vê que faltam alguns volumes, o diagrama não sei o quê, não tem diagrama, a gente sofre com isso, então a gente tem que cotejar, quando estuda Lacan, sério, primeiro aguentar a angústia de não entender certas coisas, e depois cotejar com os volumes em francês, que estão disponíveis, inclusive, em PDF, naquele blog chamado Lacan em PDF. Bom, algumas coisas, gente, vão ser repetitivas aqui para quem já está há muito tempo na psicanálise, mas eu parto da ideia que o público é heterogêneo. E nós, psicanalistas, somos craques em desvendar a diferença na repetição. Então, mesmo já escutando, por que é tão importante a data em Freud? Vocês podem ver que toda a aula, assim, séria e tal, o texto tal, do ano tal. E por quê? Porque ele foi mudando a teoria dele por décadas. A cada década de trabalho, ele acrescentava um conceito, mudava outro. Então, por que o livro A Interpretação dos Sonhos é considerado o marco da psicanálise se ele usou a palavra psicanálise antes? Ele usou a palavra psicanálise em 1896, num texto chamado Novas Observações sobre as Neuropsicoses de Defesa. Então, alguns autores tretaram, falaram, peraí, não, ele falou pela primeira vez em 1896. Ok, só que a primeira vez que ele estabeleceu um conceito de aparelho psíquico foi aqui. Foi na Interpretação dos Sonhos. Então, é por isso que esse livro é considerado um marco da psicanálise, porque no capítulo 7 ele fala todo o conceito dele de aparelho psíquico, que a gente vai falar daqui a pouco. Tudo bem até aqui? Então, nos rodapés, gente, ele fez e fazia, aliás, as traduções, as atualizações teóricas. Então, para a sorte de todo mundo, quem vai falar dos 3 ensaios é o Daniel Omar, que é um excelente psicanalista e filósofo e tal, porque é o texto que mais tem nota de rodapé enorme em toda a obra do Freud. 3 ensaios, o Freud revisitou a cada mudança, acréscimo, conceito novo, descoberta. Então, tem página que o texto é pequenininho assim, a nota de rodapé é desse tamanho. E precisa ler, porque são as atualizações. Foi um jeito que encontraram que o Freud encontrou de manter a obra dele viva. Das traduções. Então, a gente tem a tradução aqui do Brasil mais comum, que é da editora Imago, que são os livrinhos ou azuis, ou capinha preta, ou vermelha, depende da edição. E foi é uma edição basicona, tem todos ou praticamente todos os volumes, mas ela é muito criticada, porque ela não veio direto do alemão. Freud escreveu em alemão e traduziu a partir do inglês. Então, traduz do alemão para o inglês, do inglês para o português, e alguns conceitos ali derraparam. Aí veio a Companhia das Letras para fazer uma nova tradução e acabou esbarrando nos mesmos equívocos conceituais que a própria Imago.
a palavra instinto, o termo correto, aí fala assim, substitua mentalmente uma palavra por outra. Chato isso. E agora tem a possibilidade de uma edição, algumas vezes bilíngue, da Editora Autêntica, que tem sido minha favorita no que faz. Essa pequenininha da LPM, que tem 2 volumes, enfim, tem várias. A gente sempre precisa ver de quem é a tradução, quem trabalhou nisso. Tem uma edição que só ficou em 3 volumes, que era o Luiz Hans, que é um grande germanista e tradutor, mas morreu na praia ali. E essa adaptação da palavra, então o Freud falava ich, I-C-H, ich, que quer dizer eu. Aí o James Strachey e a mulher, que é o casal que fez a tradução para o inglês, mas falar eu é muito chinfrim. Vamos dar uma incrementada aqui, uma cientifização, e vamos chamar de ego, em latim, porque o latim é a língua da ciência. E assim o Ich, de Freud, que era para o povão, virou ego, em latim, para o pessoal do idioma, tanto em inglês como depois as traduções subsequentes. Um amigo nosso, dicionário. Temos excelentes dicionários de psicanálise, cada um com as suas particularidades. Esse aqui, do Laplanche Pontalis, é o mais antigo. Ele é consagrado porque o Laplanche foi muito rigoroso com as traduções todas. Então, para vocês terem uma ideia, tem um grupo de psicanalistas brasileiros que foi lá para Paris para fazer doutorado, para estudar com Pierre Fedidà, para estudar com outras pessoas, e ele contactou esses brasileiros para participar dessa tradução. Porque eles ficavam meses traduzindo um termo. Então, nesse sentido, esse dicionário... Só uma observação, gente, eu vou disponibilizar todos esses slides para o Thomas, fiquem sossegados para ele, tá? Esse dicionário enciclopédico do Kaufmann, Pierre Kaufmann, fala primeiro grande dicionário lacaniano. Ele é bem gorducho mesmo. Ele é bem interessante, ele menciona obras. Esse clássico, novo clássico, Rudinesco e Plon, ele tem uma coisa que a Rudinesco traz bastante, que é fofoca. Então, tem um diz que alguém brigou com alguém, a Rudinesco ama, botou no dicionário. Então, às vezes, você vai pegar um verbete para pegar uma informação e aprende algum buchicho da época com isso. Opa! Tem esse aqui, saiu a figura do Zimmermann, Etimologia dos Termos Psicanalíticos. O Luiz Hans, que fez esse dicionário comentado do alemão de Freud. E aqui embaixo, que acabou a figura pulando, é do Roland Chemamá, mas tem um outro do Chemamá aqui. O Chemamá também com o Bernard van der Merch, dicionário de psicanálise. Esse aqui está em francês, é dos mesmos autores, e esse aqui está em espanhol. É um grande dicionário. Roland Chemamá é um cara muito acessível, está no Facebook, responde coisas, um querido, e excelente dicionarista, vamos chamar assim. Esse aqui é um que ele fez o prefácio, e é um dicionário de Freud e Lacan por termos. Então, o que tem acontecido? Alguns colegas chupam um termo daí como se fosse invenção própria. Não, copia ipsis literis, assina, sou eu que estou fazendo isso. Então, quando a gente tem o dicionário e estuda, a gente fica mais crítico. E vejam, eles pegam termos bem importantes, tipo pulsões, o grafo de Lacan, que é um enigma, tempo lógico, é bem legal. Esses 2 voluminhos são muito bacanas. Aqui é só de dicionário lacaniano. Dicionário dos termos lacanianos. Esse do Dylan Evans tem em PDF. Enfim, tudo isso aqui tem em PDF, mas o dicionário, ele nos apoia naquilo que a gente acha que já sabe. Então, a gente... E quando a gente vai conferir, fala, opa, isso aqui acrescenta, né?
Esse dicionário internacional da psicanálise, ele é composto por 3 volumes imensos, que ele fez um apanhado em todos os autores pós-freudianos, à base do Freud, para cada termo. Então, são 3 volumes de 600 páginas cada um. Esse aqui do Fedidá, Dicionário de Psicanálise, esse livro é desse tamaniquinho. É muito pequenininho. E esse aqui é gigante, grandão, mas vejam como a ilusão da imagem, né? Parece que é tudo do mesmo tamanho. A Rudinesco lançou esse dicionário amoroso da psicanálise, que é muito interessante. E o outro dicionário crítico do Hycroft. Esse dicionário crítico, ele faz as ponderações que os pós-freudianos fizeram. Então, por exemplo, pulsão de morte, um conceito que o Freud trouxe e que o Winnicott não curtiu, não adotou. Como é que você pensa a psicanálise sem esse conceito? E nesse dicionário ele Não, traz estou isso. aqui no celular. Poxa. Index. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso. No Index tem o índex das referências dos seminários de Lacan de 52 a 1980. O que é isso? Então, você pensa numa palavra, fantasia, fantôme, fantasma. Qual é a tradução correta? Você vai lá, não só tem a tradução, como tem todos os volumes e seminários em que aquele termo apareceu e o significado. Então, tem 1000 e tantas páginas. Eu tive o privilégio de participar tanto da tradução como da revisão. Foi uma equipe grande, coordenada pela Michele Roman Faria, o texto original do Henry Crutzen. E qualquer um que faz pesquisa histórica ou qualquer pesquisa temática em psicanálise precisa consultar esse índex, que ele é o pai de todos. E o Freud também tem os dele. Então, tem aqui esse índex, obras completas, Freud por Freud. Aqui, esse aqui é em português de Portugal, e também tem em espanhol, essa capinha da Biblioteca Nueva, que é uma editora lá da Argentina. Tem aqui o índice temático de Freud, desse Alain Derrier, que é em francês, e esse outro do Crutzen, que é um levantamento de toda a correspondência do Freud. Não só a dele com o Fliess, mas todas as 22.000 cartas que o Freud trocou estão aqui catalogadas. Não é a carta inteira, mas é o assunto da carta. Vocês conheciam isso, gente? Legal. Que vale muito a pena. Então, agora sim, vamos para a interpretação dos sonhos. Então, tem edição que está em 2 volumes, edição que está em volume único. E aqui, gente, o capítulo 2, às vezes é vendido como um livro próprio. O método, não sei o que lá, enganation, embromation, porque está dentro dali. Então, às vezes, e já vi isso, não vou dizer que arrumei uma briga, mas eu diria que eu tive uma discussão teórico-financeira com um vendedor da livraria que queria me empurrar o volume, o dito volume, que seria o método. Eu falei, não, está aqui, ó, capítulo 2. E, enfim, são as vicissitudes brasileiras e os caprichos do mercado editorial. Então, se vocês tiverem algum dos volumes do Freud, de interpretação dos sonhos, não importa de qual tradução, vocês já têm esse livro que é conhecido como volume, vendido como volume 2. Então, tem várias versões de várias editoras, como a... E aqui, vocês vão, né? A gente tem a Amororto, que é uma editora que já publicou para o espanhol direto do alemão. Então, às vezes, é bem legal ler direto, para quem gosta de ler em espanhol. E teve a comemoração da interpretação dos sonhos no ano 2000, feita pela Imago. Qual a importância da Imago, gente? A Imago pegou como base a tradução do casal Strachey.
E esse casal contribuiu muito na tradução, com as apresentações, com nota de rodapé, com nota explicativa. Isso a LPM não tem. A tradução da LPM não tem as notas do Strachey. A da Amororto tem. Então, toma lá da cá. Então, vocês precisam sempre ver. Essa edição aqui, sendo da Imago, ela tem as notas do Strachey. Então, o que a gente tem que ver para pensar numa tradução consistente? Quem é o tradutor? Se mantém as notas do James Strachey ou não? São coisas importantes no estudo. Esse, especificamente da interpretação dos sonhos, tem várias e várias traduções. Para quem lê mangá e para quem sabe ler em outros idiomas, os orientais, e eu estou com a palavra hieróglifo na cabeça, mas não é. Ideogramas. Então, qual foi o grande salto dessa obra, gente? Em 1900, ele publicou, na verdade, em novembro de 1899. Mas ele pediu para sair em 1900 na edição, para ser da virada do milênio, para ser uma grande obra. Ele sonhava muito em ser muito importante. E a questão essencial ali foi a teoria inovadora do aparelho psíquico. E ali ele já trazia os fundamentos da clínica psicanalítica, ele já falava em transferência, ele já falava em resistência, ele já trazia vários dos conceitos, mas ainda não plenamente sistematizados. Então, é uma obra pilar da descoberta do inconsciente e da psicanálise. Descoberta, a palavra inconsciente já era usada, mas era um sinônimo de não consciente, meramente. E aqui ele traz, não, o inconsciente é uma instância com um processo muito particular. A gente não se engana nessa condição de ter um inconsciente que opera. Então, a interpretação pode estar traduzida em 1 ou 2 volumes, a Imago, a tradução do inglês, a Amororto do alemão direto. Para quem tem a Imago ou a Amororto, são os volumes 4 e 5, com as notas. A Companhia das Letras é esse catatal aqui, traduzido do alemão, é um volume único, sem as notas do Strachey. Assim, a LPM pequenininha, os 2 volumes, sem as notas. E tem um site que vira e mexe sai do ar, porque é caçado, chamado Freud Online, que é muito interessante, porque ele tem as obras, você digita lá, procura, ele faz, mas não tem nota, e é um site instável, né? Então, sempre observar e anotar de quem é a tradução, a partir de qual idioma, porque isso vai ajudar bastante em qualquer trabalho. Isso aqui, pouca gente fala, mas é muito importante. As estruturas dos parágrafos nas traduções, que é a seguinte, seja qual for a tradução, os parágrafos precisam ser sempre os mesmos. É uma exigência dos editores e tradutores manter essa estrutura. Então, a gente pode não ter a mesma paginação, mas teremos sempre a referência. O segundo parágrafo do capítulo tal deve ser com tal assunto, começar por tal palavra ou tal conceito, e assim por diante. Então, isso ajuda a gente a estudar. Então, eu pego aqui a interpretação dos sonhos. Olha, a letra E do capítulo 1 tem o título, As Peculiaridades Psicológicas do Sonho. Seja qual for a edição, tem que ser esse título, ou próximo disso. O primeiro parágrafo tem que falar o assunto X, o segundo parágrafo o assunto Y. Não pode condensar e nem cortar parágrafo nas traduções. Vocês sabiam disso? Digam sim se sabiam, digam não se não sabiam. Eu estou achando que estou trazendo aqui uma coisa interessante e às vezes é mais do mesmo. E essa é uma epígrafe famosa do que é o Aqueronta Movebo. Lá no final, no último slide, eu ponho o link em que o Christian Dunker apresenta o porquê de chamar Aqueronta Movebo o site dele do YouTube. Mas quer dizer o seguinte, se eu não posso dobrar os poderes celestiais, vou agitar o inferno. Então,
O Freud não era de pouca coisa. Bom, seja qual for a edição, sempre tem uma observação preliminar, o prefácio às edições, que, em geral, a gente tem uma certa preguiça de ler, mas eles são muito importantes porque nos prefácios fica apresentado o que está diferente nessa edição, o que é que ele... Porque, vejam, são 8 edições desse livro, que o Freud cuidou. Por isso que as notas de rodapé ficam desse tamanho. Prefácio acrescentado em 1914, assim, nota acrescentada não sei onde. Então, todas essas datas dos acréscimos estão sinalizadas nos prefácios e trazidas depois por extenso. Então, o Freud está trabalhando aqui as formações, a questão dos traumas, as expressões do inconsciente. O que tem a ver a sintomatologia com o sofrimento. Então, ele mesmo apresenta o livro como uma investigação extensa e inédita sobre o inconsciente pela análise e estudo dos sonhos. Ninguém tinha feito isso. Então, lembrando, nessa época anterior, né, nos anos 1890, ele já sinalizava, tinha clareza sobre uma correlação direta entre sintoma e problema orgânico. Ele falava, nem todo quadro tem a ver com um sintoma pesado, tem a ver com uma alteração neurológica. A neurologia estava nascendo, estava começando a palavra, o conceito de neurônio, que ele até resvalou, mas acabou não pegando. E tem um texto que é batizado de Freud pré-1900, que eu também vou disponibilizar para o Thomas, e quem se interessar, eu acho que no curso da leitura cronológica, a gente disponibilizou esse texto, mas nunca é demais, né? Então, já lá em 1893, ele falava um estudo comparativo das paralisias motrizes orgânicas e histéricas. Ele estava tirando essas afetações do escopo da neurologia. Ele falava, não, isso não é molecular. Isso é da mente, isso é da alma, do espírito. Então, ele defende que a etiologia da histeria seja diferente de afecções do sistema nervoso. E tomou muita pancada por causa disso. Não foi tranquilo. Ele introduz o conceito de representação psíquica. Em janeiro, ele apresenta no Clube Médico de Viena e fala: a gênese dos sintomas está na vida psíquica, rompendo com a neurologia e a psiquiatria da época. E com uma tonelada de pessoas, porque as pessoas acharam isso ridículo e esculhambaram. O Freud teve uma força que, veja, 1893, a gente está falando de um texto de 1900. Ele segurou a bronca. Ele falava o seguinte: pelas falas dos pacientes, eles também têm fantasias. Nós, como pacientes, temos falas e fantasias, mas nem sempre a gente acha que o que a gente está falando é uma fantasia. E ele fala, existem desejos intoleráveis para a consciência de natureza sexual incestuosa, um conflito do eu com a consciência moral. Isso ele falava lá atrás. Então, a gente fala assim, a gente tem desejos inconfessos. O sonho é expressão disso, né? Então, no primeiro livro, quando tem 2 volumes, seja da LPM, seja da Imago, tem um capítulo primeiro em que ele fez um levantamento de tudo que já tinham estudado até ali sobre sonho. Gente, imagina fazer isso sem Google, sem máquina de datilografar. A gente está falando aí... Oi? Não, acho que é algum microfone que abriu. E essa literatura científica, ele sistematizou, mencionou incontáveis autores. Então, ele fala da relação do sonho com a vida de vigília. O material do sonho, a memória, estímulos e fontes, os externos, internos. Por que esquecemos o raio do sonho quando a gente acorda? Que é um clássico, né, gente? Principalmente quando você começa a fazer análise e o analista fala, olha, anota seus sonhos, pá, tela azul o tempo inteiro. As particularidades psicológicas do sonho, os sentimentos éticos, teorias do sonho e função do sono, aqui foi meu ato falho,
relações entre o sonho e as doenças mentais. Então, isso tudo está no capítulo 1º, no primeiro livro. E isso ele apresentou como sendo o que a gente chamaria hoje, tecnicamente, de levantamento bibliográfico. E foi um esforço muito grande. Era literalmente na unha. Depois, esse segundo capítulo, o método de interpretação, a análise de uma amostra onírica. Esse capítulo, que eu falei que vendem como um livro separado, muitas vezes, ele traz um sonho que é muito importante, que é o chamado sonho da injeção de Irma, que é o primeiro sonho que o Freud expõe. Pra vocês terem uma ideia, ele dividiu o sonho em 32 frases, escreveu, redigiu, e cada frase gerou uma interpretação. Então, esse capítulo 2 é enorme, porque cada uma das frases ele analisa aprofundadamente, ele disfarça os nomes de algumas pessoas, mas o disfarce dele assim, não é muito disfarçado, porque com as biografias que a gente vai lendo do Freud, a gente vai sacando quem é quem ali. Então, esse capítulo 2, o Lacan pegou lá na frente, do sonho da injeção de Irma, aprofundou. Então, é um capítulo bem importante quando a gente estuda esse livro. O terceiro capítulo, o sonho é uma realização de desejo. Eu vou comentar já já qual é o conceito de desejo que está trazendo aqui. No capítulo 4, a distorção onírica. No capítulo 5, o material e as fontes do sonho. E ele fala o recente e o indiferente, o infantil, fontes somáticas, sonhos típicos, nudez, morte de pessoas queridas, morte da gente, sonhos com exames. Tinha uma época que o pessoal falava assim que se sonhasse com dente era morte. Sonhou que caiu o dente e morreu. E morreu quem? Então, assim, é muito legal ver o quanto isso inspira aí. O capítulo 6º tem até o item C em todos os livros que tem 2 volumes. Trabalho do sonho, condensação, deslocamento, recursos figurativos. No livro 2 continua esse capítulo 6, falando da condensação pela figurabilidade, quanto que um elemento no sonho está condensando vários outros, a figuração por meio de símbolos do sonho. Então, sonhar com touro, sonhar com árvore, sonhar com casa, cálculos e falas no sonho. Muitas pessoas, muitas, têm insights da vida acadêmica, da vida real no sonho. De analistas que ficam perplexos em escutar dos pacientes. Não, ele falou que dormiu e no sonho apareceu a resolução do tal capítulo da tese. Aparece mesmo, porque aquilo está mobilizando psiquicamente a pessoa, né? Sonhos absurdos, sonho de estar voando de um continente para o outro, respirar embaixo d'água, fala das produções, os afetos e a chamada elaboração secundária. Aqui, gente, eu peguei um trecho do Pedro Eliodoro Tavares, que é um germanista e tradutor da Autêntica, e ele pega essa frase e fala assim: sonho é a realização de um desejo. E ele traz uma coisa que eu acho muito rica para a gente, que é assim: desejo em português, a gente recobre 2 noções que estão postas no livro, a interpretação dos sonhos, que eles estão fazendo uma tradução nova pela Autêntica que vai sair no 2º semestre. Porque em outras línguas tem uma separação. Bunch, que tem a ver com o inglês wish, e o francês soir, e o begeared, que em inglês é o desire, e o francês desir. A gente achatou tudo isso na palavra desejo. E aí ele diferencia, ele fala, olha, inglês e português são outras línguas importantes da psicanálise, que fazem essa diferença, e que diferença é essa que a gente não faz em português? Então, o Pedro explica o seguinte: Freud, quando fala sonho é a realização de um desejo, ele está falando de um desejo transitivo direto. Você deseja alguma coisa específica e o sonho vem ali para cumprir com essa realização. Ele cumpre com essa realização, então, desse desejo específico. Vou dar um exemplo muito
simples, mas simbólico. Recentemente, o Cláudio Tebas foi num café filosófico conversar sobre a questão da escuta, etc, etc. Eu acompanhei ao vivo, e qual não foi minha surpresa quando eu vejo o Rodrigo Santoro chegando e sentando na primeira fila. Eu olhei, conferi, confirmei, depois conversei com ele, como é que foi esse momento, né, do Rodrigo Santoro chegar atrasado, sentar na primeira fileira e tal. Passou, ele explicou, e passa 3 dias com quem que eu sonho? Com o Rodrigo Santoro. E sonho, assim, típico resíduo diurno, é alguém que eu admiro pra caramba, e a gente não precisa fazer muito esforço, não foi nem disfarçado o meu sonho com o Rodrigo Santoro. Lógico, no sonho ele estava absolutamente apaixonado por mim, queria me conhecer melhor, e eu dizia, olha, eu sou casada, não, mas o Cláudio, não sei o quê, e Cláudio é o nome do meu amigo, do Cláudio Tebas, e do meu marido, então, assim, esse sonho rendeu boas sessões, mas pensando nessa questão de um desejo específico. E o termo Wunsch está mais perto do campo da vontade, no sentido de. E aqui, o Begierde fala dessa nossa condição desejante da falta, chamada falta constitutiva. Então, seria o desejo com D maiúsculo, que a gente poderia dizer, que é o desejo mega. Você tem desejinhos com D minúsculo, tipo Rodrigo Santoro, desejinho com D minúsculo, e tem um desejão existencial, muito mais profundo e que nunca é saciado plenamente. Então, ele fala, é o desejo que o Lacan fala, que é a diferença entre o demandado e o recebido. Um desejo que nunca pode ser completamente, propriamente tamponado e cumprido, mas que nos convoca e nos coloca a trabalhar. Então, essa diferença vai aparecer nessa nova. E é uma diferença importante, gente, porque nos vários capítulos o Freud fez essa diferença. Ele teve momentos em que ele usou Wunsch e outros que ele usou Begierde. E agora, para a gente, mesmo em todas essas traduções que eu mostrei, fica uma palavra só. Tudo bem? Podemos ir para o capítulo primeiro? Alguma pergunta, gente, até aqui? Esse sobrevoo? Vou fechar aqui um pouco. Abram o microfone, falem um pouco comigo. Vou fechar o meu também. Todo mundo fica... Vocês estão com o Rodrigo Santoro na cabeça. Toda vez que eu falo, acaba a aula com o Santoro. Esse caminho que você vem fazendo com a gente, né? Eu acho que ele é bem importante, que vai, né, dando, né, um lugar que a gente parte, que a gente vai conectando também, né, com a obra que a gente estudou, com... Então, assim, não é nem pergunta, mas é uma consideração, né, a respeito desse caminho bastante importante que você vem, né, nos situando de uma forma muito didática e com coisas novas, né? Então, muito bom. Obrigada, Cláudia. Que bom, que bom. Eu sempre falo que uma boa transmissão é aquela que instiga a ler mais, que traz alguma coisa nova. Então, se isso vai rolando, está muito bem. E me lembrou, Cláudia, tem um livro do Ítalo Calvino chamado Por que Ler os Clássicos? E o Freud, esse livro do Freud é um clássico. Por quê? Porque a cada momento da leitura, a gente revisita uma história nossa. A gente revisita o nosso momento da clínica, o nosso momento dos estudos. Tanto que eu tenho um hábito que eu sempre compartilho com os alunos, que é assim, cada texto que eu tenho, eu anoto a lápis quando eu estudei, com quem que eu estudei, em que curso eu estudei. Então, é uma riqueza isso, porque aí eu pego um texto, ó, isso aqui para vocês verem o tanto de E essa marcação dica fabulosa que você deu, né, quando tive aula com você, né, lá foi atrás. aí, né, que me favoreceu muito. E assim, né, não é só, né, a leitura, mas é nos momentos diversos da vida, né, porque retomando e te escutando agora, né, e retomando alguns capítulos aqui,
outras coisas, né, vão aí se reformulando para coisas que eu nem tinha olhado. Então, isso é muito legal. É isso, e eu acho que esse é um dos encantos da psicanálise, porque a gente tem sempre uma boa companhia e uma boa companhia para atualizar o repertório. Então, essa não só do Freud, mas os comentadores também. Então, tem esse livrinho aqui da interpretação dos sonhos, é o John Forrester. Essa coleção, ela é muito especial. Tem, inclusive, um livro, acho que do Daniel Omar, sobre o inconsciente, se não me falha a memória. É uma coleção chamada Para Ler Freud, e são livricos pequenos, mas muito instigantes, muito bons, que fazem a gente pensar. E esse aqui, do Luiz Alfredo Garcia Rosa, que é o volume 2, A Interpretação do Sonho, que ele linka com Lacan e que é espetacular. Então, quando a gente fala da leitura de um clássico, não só o Freudão raiz, como também os comentadores, e a gente vai descobrindo novas coisas ao longo dos nossos estudos, né? Então, deixa eu ver aqui. A minha repressão não me permite. Tá bom, então vou continuar. Então, no primeiro capítulo, o Freud está trabalhando a literatura científica sobre os problemas do sonho. Qual é a base dele? Temos uma técnica que permite interpretar os sonhos. Porque até então, ou era uma adivinhação de ciganos, de outras pessoas, ou nada. E ele traz a interpretação para a ciência. Aí ele fala: cada sonho se revela como uma formação psíquica dotada de sentido, que pode ser inserida num ponto identificável da atividade psíquica da vigília. Traumdeutung, literalmente, quer dizer sentido do sonho. Deutung é sentido, não é interpretação. E Traum, sonho. Então, ficou consagrada a interpretação dos sonhos como o título. Agora, pegando do Freud, é o sentido do sonho. Então, ele fala: o problema dos sonhos sempre desemboca em problemas mais amplos. Aí ele faz esse panorama das realizações dos outros autores e como é que é o estado da arte. Veja, tudo que hoje a gente tem nomes chiques, Google para fazer, ele fez na unha. Vamos tirar o chapéu, porque não foi pouca coisa. E ele fala assim: olha, gente, tem milhares de coisas, mesmo é pouca. Não temos muita compreensão científica dos sonhos. Aí ele vai mencionando autores, eu vou passar por aqui mais rápido, porque não é o objetivo a gente dissecar cada um dos capítulos, mas trabalhar um pouco o geral. O material do sonho e a memória, todo o material que compõe o conteúdo do sonho provém, de alguma forma, de experiências, ou seja, ele é reproduzido e lembrado no sonho. Peculiaridades da memória do sonho. Ele aqui traz um exemplo e fala muito da questão do resíduo diurno. Quer dizer, o quanto um sonho que você tem na própria noite, ou alguns dias depois, mesmo desfigurado, mesmo trabalhado e tal, ele tem a ver com algo que você pensou, sentiu e viveu. E ele fala, de cara, quanto mais absurdo parecer o sonho, melhor é para a gente trabalhar analiticamente. Aí ele dá um exemplo de um cara que no sonho trocou o final da palavra do nome científico da planta, o Deboeuf, e trocou esse final por outro. Ele faz toda uma análise disso no sonho, é sensacional. Estímulos e fontes do sonho, sensoriais externos. Eu não sei se vocês já passaram ou se lembram disso, assim, de quando a gente está adormecendo e às vezes sonha que tropica numa escada, que bate o pé, que dá um tranquinho, o tranquinho no sono, que está quase dormindo, às vezes você dá um tranquinho mais forte e acorda. Às vezes você dá um tranquinho e sente que deu tranquinho e continua dormindo. Mas ele fala desse estado, o quanto é relevante pensar na temperatura do lugar,
barulho, tudo que pode compor o cenário do sono. A excitação sensorial interna subjetiva, que o Wundt, na época, chamava de alucinações hipnagógicas, mas que seria assim, sede, vontade de fazer xixi, etc., desejo sexual, e ele coloca isso como estímulo somático interno também, órgãos como fonte por doença ou excitação. Ele não diferencia muito essas duas partes, mas nos subtextos, subtítulos, isso aparece. E ele fala que tem fontes puramente psíquicas de estimulação, sonhos provocados por estímulo nervoso e sonhos associativos. Vocês já tiveram um sonho dentro do sonho? Você está sonhando e tem um pensamento, tem uma consciência, aspas nessa palavra consciência, mas percebe que está tendo um sonho dentro do sonho. Então, quanto mais a gente exercita esse diálogo com o inconsciente, mais fácil e forte isso vem. Bom, por que nós esquecemos o sonho após despertar? Qual que é a ideia que vocês têm? Por que a gente esquece? Quem já sabe? Por que esquecemos o sonho? Em geral, às vezes a gente lembra, mas a maioria das vezes a gente esquece. Eu acho que é a repressão, né, Helena? Helena, boa noite, tudo bem? Eu sou a Gisele, sou aluna em formação da PVP. E pelo que eu me recordo das últimas aulas que nós tivemos, é repressão, que até que o nosso professor, que é o Thomas, falou que o sonho que mais deu certo é o sonho que você não lembra, porque realizou o desejo, realizou o desejo e não. Então, eu acho Não que é isso. apareceu, né? Não É, apareceu com nome e sobrenome. E é isso. e o professor está presente, ele pode falar. Ele está no momento humildade dele, ali deixando a coisa acontecer. E tem uma questão bem importante, que é aquela que o Freud já trouxe em 1800 alguma coisa, que é o conteúdo carregado que vai para o sonho. É inadmissível, são pensamentos inadmissíveis. Então, resiste de todo modo a chegar na consciência. Na hora em que a gente lembra, então, por exemplo, eu tinha uma paciente que estava sofrendo de uma obesidade mórbida, perdeu o pai, assim, muito sofrimento, e ela começou a ter um sonho que ela se ligou e falou que era um sonho repetitivo, que ela estava na beira da praia e vinha um tsunami pegava ela. E que ela respirava embaixo da água. E então, assim, a vida dela estava realmente, não era uma onda, ela não tomou um caixote, ela não caía, mas era um tsunami. E ela custou para lembrar. E quando ela lembrou, aí ela lembrou dos anteriores. Ah, eu também sonhei isso quando minha avó morreu, quando meu gato morreu, quando isso, quando aquilo. Então, é muito forte quando na clínica a gente consegue abrir um espaço psíquico novo em que a pessoa consegue fazer as associações e consegue começar a articular. Por isso que a gente diz que a pandemia foi extremamente traumática para a gente, porque na pandemia a gente não tinha e não tem ainda, a não ser que tenha trabalhado o luto específico da pandemia, onde enganchar as vivências que a gente teve na pandemia com o resto da vida antes e depois. Então, a maioria de nós trabalhou para caramba, deu aula para caramba, porque a nossa profissão permitia. Mas teve esse incremento da vida virtual. Etc. Agora, como que a gente está hoje? Está fácil para voltar a conviver com os humanos? Está fácil para ir aos... Não está fácil. E esse é um trabalho ainda. E muita gente está sonhando agora, sonhando que saiu, esqueceu a máscara, com as situações traumáticas da pandemia, que ia tomar vacina e não entrava vacina nela. Eu tenho escutado sonhos muito curiosos em relação a isso, e que as pessoas lembram, às vezes, um fiozinho, um pequeno fragmento. Então, esse pequeno fragmento é... E é isso, as peculiaridades psicológicas do sonho. Na leitura fenomenológica dos sonhos, de que o Freud dialogou, está diante do sonho dele. Então, se no sonho ele está... Vou dar esse exemplo clínico de novo. A paciente, que é uma ex-paciente, tá? Por isso que eu estou dando exemplo.
que estava na beira da praia e é engolida por um tsunami, qual era a condição dela ali? Ela reportava a condição dela como uma condição de impotência absoluta diante da vida. Ao mesmo tempo, no sonho ela respirava embaixo d'água, tinha alguma potência. E aí ela via alguém, quando ela via alguém, ela acordava. Então, esse despertar, que é um pesadelo, né? Isso não é só sonho, é um sonho de angústia. Então, muitas vezes, no sonho, a pessoa tem uma posição que pode ser similar e pode ser completamente contraditória com a condição que ela se entende na posição na vigília, em relação a si mesma, em relação aos outros e tal. Aí os sentimentos éticos, bom, só vou falar duas palavras, Rodrigo Santoro. A gente fala que não pode julgar o sonho, não pode mesmo. Se for julgar moralmente, a gente não analisa nada. E aí esse segundo método, que ele fala do método de interpretação com o sonho da injeção de Irma, e ele problematiza o seguinte: a que tradição na concepção de sonhos que Freud gostaria de dar continuidade? Ele problematiza sonhos premonitórios, resíduos diurnos, sonhos estranhos, ele vai trabalhando Você isso. precisa desbloquear seu iPhone antes. A Siri falando comigo. Que elementos de um sonho são passíveis de interpretação? E aqui, gente, o Freud usa uma expressão que é o umbigo do sonho. Chega um ponto que não dá para dissecar mais, não dá mais para analisar. E aqui entra o lado astrofísica, temos no espaço os buracos negros, que ninguém sabe do que é e que não tem acesso. O que entra lá é engolido. Então, umbigo do sonho e buraco negro do espaço estão muito próximos dessa concepção. Não sei se o lado astrônomo do Thomas concorda comigo, mas me parece que é uma analogia possível, assim, né? Então, a hipótese do Freud, que os sonhos são interpretáveis, interpretar é indicar o seu sentido, e a teoria dos sonhos, na época, era que o sonho era somático, e que persistem traços até hoje. Tem gente que fala, não come tal coisa à noite que dá pesadelo. Já ouviram isso? Ah, carne de porco à noite, de jeito nenhum você vai ter pesadelo. Eu não duvido, mas é interessante pensar o quanto tem dessa concepção de ser uma questão corporal orgânica. Então, o sonho sempre tem um sentido, ainda que incompreensível e aparentemente absurdo. E o Freud fala o seguinte, tem dois métodos. Um, que considera o pacote, o sonho inteiro. Tenta substituir esse sonho por um outro simbólica. E ele fala, essa interpretação fracassa com os sonhos que são incompreensíveis. E dá como exemplo os sonhos criados por escritores. Os escritores, segundo Freud, trazem um trabalho de sonho nessa perspectiva. E o que ele está propondo é um método que ele chama de decifração. O sonho é uma escrita cifrada. Cada signo é traduzido por outro de significado conhecido. Qual é o critério? Qual é o objetivo do trabalho da gente como analista? Estabelecer um nexo. Aí ele fala do papel do Artemidoro de Daudis, que foi um grande intérprete de sonhos e da época, e ele fala, interpretar é associar. E a frase que está em negrito, o sonho é do sonhador. Então, a gente tem livros, a interpretação dos sonhos. Árvore, foguete, símbolo fálico. Tem uma profusão de interpretações pré-fabricadas e que só atrapalham a gente na análise. Que a pessoa vê, não, porque eu sei que quando a gente sonha com a casa, é o ego que está em jogo. Eu pensando assim, quando que o ego não está em jogo, né? Precisa sonhar com a casa para isso se definir? Então, mas de qualquer forma, o nosso papel sempre é abrir um espaço psíquico novo e inédito para o paciente, para que ele consiga fazer as associações, não só do sonho com a vida dele, mas com o que ele já trouxe na análise para a gente. Isso a gente pode ajudar. Ah, tal palavra, então estou lembrando, você falou órfão,
Você se sentiu órfão quando aconteceu isso. Esses links são muito legais quando a gente tem subsídio para fazer, mas não pode fazer a revelia, né? E para o Freud, ele fala, o trabalho interpretativo, partes isoladas. E o Ferenczi traz que cada língua tem a sua própria linguagem onírica. A gente costuma dizer, principalmente nos atendimentos que são de idiomas diferentes, a gente fala assim, que a gente xinga, a gente goza e a gente reza na língua natal, na língua mater. Então, você dá uma topada no dedo, você está morando na Alemanha, você não vai falar um termo alemão, você vai usar um bom termo brasileiro, que, né, assim, meu dedão, puxa, me arrancou um pedaço do dedinho e tal. E para isso é muito sério. Quando a gente tem um trabalho de, por exemplo, está atendendo alguém em outro idioma, está atendendo alguém em inglês, não é meu primeiro idioma, é meu segundo. Que tipo de dificuldade isso pode gerar? Então, é um trabalho bem importante para se prestar atenção e lembrando disso. Nosso sofrimento é na língua materna, nossa forma de gozo e a nossa, para quem reza, a forma de reza. Então, para o Freud, os sonhos de fato têm um significado, é possível científico para interpretá-los, e para o Freud, quando ele estava próximo do Breuer, ele disse assim, conforme se dissolve essa má energia ou essa energia pesada de um sonho, tem a solução do problema. Depois ele revisitou isso. Tinha uma discussão forte com a psicopatologia, e ele começou trabalhando os sonhos, usando os sonhos das histéricas nas fobias. E não só das histéricas mulheres, mas também homens e crianças com fobia, caso o pequeno Hans, e o que tinha a ver com as ideias obsessivas na neurose obsessiva, e na época o objetivo terapêutico era isso que ele chamou de dissolução, que hoje a gente poderia chamar de uma análise pormenorizada com tudo que ramifica de associação. Se conseguirmos explicar uma dessas representações pelos elementos dos quais se originou na vida psíquica, ela se desintegra e ele se liberta dela. Então, um núcleo traumático pode gerar incontáveis fragmentos de sonho, e de repente a gente chega e aquilo bifurca para um ponto só. O trauma, gente, está muito ligado aqui, porque ele tem pelo menos dois tempos. Tem uma hora que a situação aconteceu e a outra hora que essa informação é processada. Vou dar um exemplo. A pessoa é assaltada. A pessoa sofreu um assalto à mão armada. Nesse assalto, ela teve um estado de choque, ela teve uma série de eventos, vamos chamar assim. Quando passa isso, e ela ou vai contar para alguém, ou vai fazer o boletim de ocorrência, ou vai, etc., dá um segundo, tanto que muitos autores usam o termo reviver o trauma, porque está contando. Então, essa representação pode gerar sonhos, pode gerar sintomas, pode gerar uma série de eventos psíquicos, dependendo da situação, da base psíquica da pessoa. Então, os sonhos podem ser inseridos no encadeamento psíquico, na memória a partir de uma ideia patológica, e produzir um estado psíquico semelhante àquele momento que eu chamei de momento do tranquinho. Então, às vezes, a gente fica num esforço para lembrar, ou porque quer, ou porque não para de sonhar com aquilo, que dá esse estado psíquico diferente. A gente, como analista, então, faz dois pedidos, e isso que o Freud trouxe, né? Aumentar a atenção, não é tensionamento, mas às vezes é, para as percepções psíquicas, suspender a crítica, levar tudo em conta e comunicar o que vai pela mente. Isso a gente conhece como associação livre. Não é fácil, gente. Não é nada fácil fazer associação livre. Quem faz análise, quem já fez, sabe que não é, às vezes, a situação. Por exemplo, tinha uma supervisionanda minha que atendia e fazia análise, e um dia ela falou que ela estava noiada, achando que o analista dela dormia. Ela estava no divã, ela falou, eu tenho certeza. E aí, né? Até que aconteceu dela virar e o cara tá roncando.
estava dormindo, estava babando. E aí, eu falei, como é que fica essa associação livre? Como é que você comunica isso? Ó, né? Dá um maço de guardanapo, faz indireto. Não, a questão é superar essa barreira superegóica. Aí ele fala, não se deve tomar o sonho inteiro como objeto de atenção, mas partes isoladas, que é o que ele fez com o sonho da injeção de Irma. Ele foi pegando frase por frase e dissecando mesmo. Sábado à noite, se estiverem sem programa, a gente releiam o sonho da injeção de Irma, que é um show de análise. Então, ele fala, a gente tem um trabalho psíquico para produzir um sonho e o outro trabalho psíquico para interpretar. E é isso que ele fala da deformação, a desfiguração. E ele fala, o mesmo mecanismo psíquico que produz sonho, produz sintoma. Isso ele já falava lá atrás, gente, em 1894. Os mecanismos de formação de sintomas. E aqui ele sistematiza. Aí ele se pergunta, quais os processos que acontecem? Tem duas linguagens, a consciente e a inconsciente. Aí ele chama essa linguagem inconsciente de processo primário. Ou, também anexando a isso, um conteúdo que está adormecido. E aí, sempre vem por imagens. A gente sonha em imagens. Dificilmente alguém sonha com um som apenas. O sonho tem uma pictografia. E às vezes você sonha colorido, às vezes você sonha preto e branco, às vezes você sonha em longa-metragem. E o Freud fala, olha, gente, a gente pode considerar os sonhos como alucinações, porque a gente vê, escuta cenas, personagens, são imagens, né, que entram pelo sistema perceptivo. E foi aqui que ele criou, e aí ele vai desenvolver isso lá no capítulo 7, os polos, que é o modelo telescópico. Então, tem um polo perceptivo, olhos, ouvidos, todos os nossos sentidos. Isso vai, de energia, vai passando de um polo. Isso aqui é o polo motor, é o polo que faz alguma coisa. Eu tenho aqui um mecanismo de ida e um mecanismo de volta. Então, no capítulo 7, ele explica isso detalhadamente. Tem um modelo que é chamado, por alguns autores, de modelo de Pent, e outros que chamam de modelo telescópico, que foi uma das coisas que me levou para a astrofísica. Assim, que raio, que é um telescópio, afinal de contas? Qual que é a diferença de um telescópio e uma luneta? E ele fala, sempre vai ser um enigma figurado. Né? Como é que você, tecnicamente, trabalha com a própria autoanálise de sonhos e com a análise de seus pacientes? Primeira pergunta é essa, o que você pensou sobre esse sonho? Qual é sempre a resposta que vem? Não pensei em nada. 98% das vezes. Que poucas vezes funciona, mas quando a pessoa ficou muito abalada, ela consegue associar. Aí ele fala, divida em partes ou cenas, como ele fez no sonho da injeção de Irma, e aqui uma regra importante, não tem que inocular, enfiar a interpretação no paciente. Ah, já sei, você sonhou com uma espiga de milho, então você quer polenta, porque você não sou selvagem, né? Então, ele fala, ao trabalhar com a palavra, a gente está trabalhando com a polissemia, os múltiplos sentidos da palavra. A gente está trabalhando com metonímia, com o sentido. Eu sempre dou o exemplo da batata. Quem já viu a aula minha já deve estar enjoado desse exemplo, mas é o que eu mais gosto. Quando a gente, em português, fala, é batata, quer dizer o quê? Certeza. Tua batata está assando. Aí pode ser tanta coisa, mas assim, a sua situação não está muito boa. Ah, pega essa batata. Então, assim, a batata que é o próprio legume, você tem a batata nesses sentidos figurados, então a gente não inocula, assim, se o paciente fala batata, ele pode estar falando da batata que tirou da terra, pode estar falando batata em outra dimensão. Então, ele fala, sempre são interpretáveis, são uma mensagem que precisa ser decifrada, mensagem cifrada que está deformada para poder passar pela censura e poder ser sonhada. E aí ele fala, olha, é um acontecimento psíquico como qualquer outro. E a pergunta que a gente faz é, qual é a ideia que está recalcada?
Então, o conteúdo do sonho manifesta o que a gente se lembra, e o chamado latente, quais os movimentos psíquicos inconscientes que tiraram a gente do equilíbrio. Aí ele vai se fazendo as perguntas, fala do rebus, aqui. Então, a gente, dependendo do autor pós-freudiano, tem a concepção de inconsciente da própria relação transferencial. Então, da escola inglesa, na interpretação do analista, retorna ao recalcado do paciente. Na escola inglesa, Winnicott, Bion, Melanie Klein, Anna Freud. Escola francesa, Doutor, Maudit Manoni, analista e paciente em transferência, os dois inconscientes circulam e se comunicam. E aí a gente constrói o que será que a gente entende disso, dessa comunicação inconsciente. Principalmente quando a gente atende alguém psicótico, logo nos primeiros anos de clínica, eu atendi uma moça que era esquizofrênica, e um dia ela vira, literalmente do nada, e falou assim para mim, Helena, porque você é massagista, né? Você faz massagem. Eu quase caí da cadeira. Assim, não tinha como essa moça saber, e eu sou massagista há muitas décadas. Não tinha um meio de informação, não tinha nem rede social direito, acho que era ICQ, CUT, ou sei lá o quê, mas não tinha, foi muito no começo. E eu fiquei muito passada com isso, e o meu supervisor ainda falou, ele falou, Helena, é a comunicação inconsciente. Nem tudo que você guarda de informação fica guardado, ainda mais na psicose, que a coisa extravasa o tempo inteiro. Todos os mecanismos de defesa servem para a gente poder viver. Se fala muito da defesa como algo patológico. Pode ter o que o Freud chama de defesas tortas na neurose, de continuar usando defesa infantil, tipo birra, ou trocar por mecanismos defensivos mais operativos. A gente nunca sabe, a gente não sai perguntando, qual é o seu mecanismo de defesa? E mesmo quando a gente percebe, que baita racionalização, que não sei o quê, a gente não fica espezinhando aquilo. A defesa existe para ser cuidada. Então, tem essa censura. Na vigília tem uma censura que não deixa passar um certo conteúdo. À noite, essa censura enfraquece, essa era a hipótese do Freud, e sonho de angústia não conseguiu desfigurar, e a angústia faz perder o sono, e ele insiste nisso. A gente, ao analisar um sonho, o mecanismo psíquico é o mesmo do mecanismo psíquico de um sintoma. Então, a gente não interpreta o sonho de um jeito banal. Tem que ter história do paciente, história do processo analítico. E ele fala, olha, a gente não tem um mecanismo psíquico que a gente possa dizer isso aqui é 100% normal, isso aqui... Ele está brigando com a psiquiatria da época. Então, o sonho é do sonhador, o analista escuta e incentiva, trabalhar com pequenos trechos, sonhos recorrentes, e pensar nos sonhos e sintomas daquele paciente. E aí o buraco negro, o umbigo do sonho, limites da interpretação. E eu sou o maior fã de caderninhos, adoro caderno para sonho, caderno para análise, caderno para supervisão, que é uma coisa antiquada, né? Porque o pessoal hoje gosta de tudo digital, e eu sou analógico. Mas, assim, quem puder cultivar isso ajuda para a supervisão, isso ajuda na própria análise, registrar, porque para registrar, mesmo que você lembre, sonhei pesado, mas não lembro o que sonhei. Hoje o dia foi pesado com isso, com aquilo. Aí, nesse livro, gente, tem os sonhos do Freud, e ele usou os próprios sonhos, mesmo se expondo, analisando suas questões de ambivalência com amigos, professores e seu pai, e insiste nisso, o sonho é do sonhador. Ao explicitar parte a parte dos seus sonhos ou de algumas pacientes, estava comprovando a sua técnica com essa... Por isso chama análise, né, gente? É um termo da química. Na análise, a gente vê cada elemento componente de alguma substância. E aqui não vai dar tempo da gente comentar agora, mas é um momento de demonstrar o giro na teoria que era até ali da sedução, que toda pessoa... fantasia. Toda pessoa, sim, fantasia edipicamente, que tem um cenário ali
proibitivo, um cenário enigmático. Então, esse aqui eu peguei uma foto bem torta do índice de sonhos, só para mostrar que no índice, ao final de todos os livros do Freud, da interpretação dos sonhos, tem os sonhos sonhados por Freud, e os sonhos, e esse que sempre tem destaque, o sonho da tio da barba amarela ou dourada, e o sonho da monografia botânica. Então, aqui, ó, a monografia botânica tem pelo menos umas 5, 6 páginas em que ele conta a análise do sonho dele. E do tio da barba, que às vezes aparece como barba amarela, barba dourada. Aqui, ó, tio com a barba dourada. Também umas 5, 6 páginas em que ele explicita. Mais um programa para o sábado à noite de vocês, gente. Vale muito a pena. E tem um outro item, esses 3, então, são os mais famosos, que ele fala, é o primeiro sonho que submetia a uma interpretação minuciosa, que está lá no capítulo 2, né? Ele formula todas as questões de interpretação, aqui o sonho do tio da barba amarela, monografia, e aí que ele vai sempre da clínica, né, teorizando. E aqui algumas sugestões de links. O primeiro link é o link do YouTube, onde fala da Aqueronta Movebo, e aqui é um texto que é um Christian, um texto que eu escrevi com o Christian sobre a escuta psicanalítica na África lusófona, é um projeto que a gente está tocando desde 2019, que é uma paixão. Então, era isso que eu queria passar para vocês. E nem coloquei, ó, o obrigado. Para quem ainda não tem meu contato, está aí o e-mail, o telefone, que é o WhatsApp. E acho que a gente ainda tem uns minutos aí para perguntas, comentários. Oi, Helena, você pode repetir aquele site que você falou que é instável, mas que é bom, sobre Freud? Vou pôr aqui no chat. Obrigada. Olha o Jorge comentando. O professor já definia que o sonho seria desejos incestuosos. O esquecimento se justifica da censura que fazemos dos conteúdos. Exatamente. É Lacan em pdf.blogspot. Algo assim, eu não sei a continuidade, não me lembro agora. Mas se digita Lacan em PDF que o Google te dá. E lá tem os 27 seminários do Lacan em francês, com os esquemas, com os desenhos. Então, ajuda muito. O francês é bem parecido com o português. E a estrutura é, como eu disse a vocês, corresponde das traduções. Que mais? Está todo mundo tímido, professora. Está todo mundo É um tímido. clássico. É muita coisa, né? Muita coisa densa. Aqui, todo mundo, minha repressão não permite. A coleção que tem o livro do Daniel Omar Pérez e o comentário dos que é assim, comentem um pouco da aula, só para fechar, só para não ir embora com essa sensação de só tomei água e não rolou nada interessante. Oi, Helena, posso Tem a aula 2, Helena? É só chamar. A 3, a 4? Francisco, é só chamar. A gente agenda e faz. Então, Ótimo, viu, né, Thomas? Oi, Helena, eu queria comentar que foi ótimo assistir novamente aqui, porque eu recordei lá nas aulas, né, leituras cronológicas de Freud. E uma coisa interessante, sim, cada vez que você contou para a gente que você anota no livro e tal, eu comecei a fazer isso também. E eu tenho 3 anos de clínica, né, somente,
E Uhum. percebo nitidamente que cada vez que eu vou ler aquilo que eu já li, eu estou lendo completamente diferente do que eu li ao princípio, né? E foi ótimo recordar várias coisas, até as suas histórias, foi sensacional. E queria fazer uma colocação também. Eu atendo algumas gestantes, né? Falando sobre sonhos, a gestante sonha muito. Vem uma produção de sonho assim extremamente aumentada, principalmente no comecinho assim da gravidez, pelo menos é o que eu tenho percebido. E Uhum. informações importantes que elas vão falando ali através dos sonhos, sabe? E tem uma paciente especial que ela está muito incomodada, porque ela falou para mim, nunca sonhei tanto em toda a minha vida, é o primeiro bebê dela, sabe? Então Aham. tem bastante coisa ali para a gente ir devagarzinho, né, conversando e tal, mas é muito interessante, sim, observar como que esse inconsciente está conversando neste momento turbulento, vamos dizer assim, para ela, né, da descoberta da gravidez e assimilar tudo e tal. E Uhum. quantos medos aparecem também nesse sonho, porque como ela teve um aborto há 2 anos atrás, então o que tem vindo muito no sonho é o medo, até completar as 12, 13 semanas, ela diz que não vai sossegar, que ela nem está comemorando, não está falando nada, mas ela tem sonhado bastante coisa também aflitiva. Só para os Aham. colegas terem uma ideia, o último sonho dela, ela sonhou que ela estava no Primeiro, ela estava fazendo surf e ela não surfa. Ela é atleta, mas ela não é da água. Ela é atleta de atletismo. E, de repente, ela vê que ela está lá e ela começa a se perguntar como é que eu estou surfando e grávida, né? O que que eu estou fazendo aqui? E, de repente, vem um tubarão, gente, e come a cabeça dela. E come a cabeça dela e ela, no sonho, também se pergunta, porque ela fica viva mesmo assim, e ela pergunta assim, o que que esse tubarão está fazendo que ele está levando a minha cabeça? Olha a confusão e a riqueza de informações no sonho. Então, eu quis colocar para os colegas para demonstrar o que que é você se deparar com um sonho desse, e como é que você faz numa sessão de análise para levar, né, isso adiante. Obrigada, viu, Helena? Adorei. Nada, nada. Isso que bom. Também nesse sonho que você está trazendo, o primeiro ponto é a própria definição de trauma. Então, ela tem um trauma que está relacionado à gravidez. Ela nunca sonhou tanto, não se sabe, mas é um espanto que ela tem em relação ao próprio sonhar. Então, e por que esse espanto? E no atletismo, principalmente, tem uma coisa do corpo, qualquer miligrama a mais ou a menos tem uma implicação de desempenho. Então, as fantasias podem passar muito por aí. O que eu sugeriria é isso, de fazer uma anotação desses sonhos, você trabalhar com ela as associações que forem possíveis, você lembrando que ela está vivendo uma situação que é traumática, por isso que ela não está comemorando. É um trauma, engravidar é um trauma, não é uma alegria, é uma coisa que pode derrocar numa tragédia a qualquer momento. Sim, Então, ela, sim, ela está bem, tá vindo com bastante potência essa coisa, assim, essa insegurança, esse medo e essa figura, né, do tubarão comendo a cabeça dela. Achei incrível o sonho. Teve outros pormenores, o sonho é gigante, inclusive, né? Vamos você trabalhar. anotou? Você anotou? Anotei, anotei, Legal, porque isso anotei. te Uhum. ajuda no trabalho de supervisão a perceber o quanto disso engancha em você, o quanto desse relato dela te causa um impasse. Porque, gente, vamos combinar, a gente funciona com equívocos e impasses na Uhum. clínica. Sim. Então, essa possibilidade de circular a palavra, de permitir que ela associe, até que ela chegue a essa conclusão de que essa gravidez é traumática, está ressuscitando tudo que ela viveu de luto, da perda do bebê. Sim, Caroço, né? Caroço. total. Mas Sensacional, caminhando, fascinante, mas pô, sim. haja divã e haja supervisão. Mas essa é a nossa vida, né? Então, vamos lá. Sim, é o ofício que a gente escolheu. Professora, eu acho que eu senti o cheiro do charuto, gostei muito. Agradeço por essa visão humanizada, né, de que o sonho realmente é do sonhador, né? A gente tem que ter muita dignidade diante disso, desse tesouro que ele permite dividir com a gente, né? Que a gente realmente, mais do que a teoria, né, mais do que a leitura, eu acho que essa gentileza me deixa apaixonada mesmo. Que bom, Elaine com H, né? Diferente.
E agradeço muito. Se eu conseguir fazer essa proeza, eu já vou dormir feliz, porque Só pense. tem muita coisa fascinante nisso. E é isso, né? Quando a gente relê o clássico e a gente descobre, inclusive o meu próprio ato falho ali, né? Escrevi os sonhos, aquelas sonhos de no sonho para manter o sonho. Aqui está diferente, né? Então, Falar que alguém, ele o pessoal está perguntando. Ali, Maristela, como poderia ter acesso ao pacote? Tem esse caminho que é pelo Thomas. Todo mundo tem o contato do Thomas, ele pôs o WhatsApp dele no chat. E é 12 o prefixo, porque é São José dos Campos, né? 991802631. Aqui em São Paulo a gente fala que, como a gente conta o nosso número de telefone, fala da nossa idade. Porque nós clássicos, falam assim, 9, tarará, 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 tarará. Por quê? Porque a gente tinha celular que não tinha um primeiro 9. E aí, quando alguém fala 9, tal, 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 pá, já é da nossa geração clássica. Então, associação, Claro Simone, todos quiserem ficar à vontade. O que Professora mais? Helena. Maristela. Oi, querido. Oi, eu vou falar da aula, sobre a aula maravilhosa. Assistir a aula com você torna Freud, assim, é uma leitura gostosa, simples, parece ser tão simples, né? Um resumo. Parabéns, parabéns, organização. É sempre bom ter a professora Helena por perto. E sempre que possível, eu estou indo atrás, é que não dá muito tempo, mas Não, a gente segue com a programação de Moçambique. Todo primeiro sábado do mês, das 10 ao meio-dia no nosso horário, tem uma aula. A gente suspendeu em maio porque teve uma profusão de gente nova, entrou mais 50 pessoas. A gente está com um grupo muito grande, mas todas as quartas-feiras a gente está fazendo um grupo chamado Psicanálise e Decolonialidade, em que a gente está estudando esse tema, estudando o livro da Isildinha Batista, que se chama A Cor do Inconsciente, e também é um grupo aberto. E agora, nessa próxima quarta-feira, a Isildinha mesma vem com a gente. Ela já veio no encontro, ela ficou tão apaixonada que ela vem em outro. E depois a gente vai estudar Paulina Chiziane. É um diálogo que eu acho equilibrado nessa questão que é tão atual da decolonialidade, sem ficar malditos portugueses, sabe? Sai um pouco da esfera da acusação, e a Isildinha fala explicitamente: eu não tenho ressentimento. Todos somos racistas. A pergunta é: que racista você é? Eu adorei, aí a gente começou o grupo e tá rolando. Mas, enfim, gente, não sei como é que a gente já está fechando o tempo, né, Thomas? Infelizmente, né? Por mim, eu ficava aqui ouvindo, ouvindo. Né? Eu lembro que quando eu comentei, né? Eu comentei de você. Eu falei que você tinha essa capacidade de trazer um Freud tão próximo, tão humano, tão gostoso, que de todas as pessoas que eu já ouvi falar de Freud, você com certeza está entre as melhores, porque é maravilhoso demais, né? Você vai levando, você vai levando, você vai apontando, você vai apontando. Quando a gente vê, pum, tá feito, né? Coisa dá um arremate, sabe aquela coisa do arremate? Parece que você puxa uma linha assim, Helena, e pá, e de repente tudo aquilo arremata. É uma coisa muito linda, Que muito legal, linda, obrigada. Obrigada, muito Thomas. linda mesmo. Queria É agradecer uma grande demais. responsabilidade. Queria agradecer demais a sua presença, agradecer demais a sua gentileza, agradecer demais a sua generosidade na partilha. Faço minhas as palavras do Franz. Ficarei contente demais se você puder estar conosco mais vezes, porque assim, nossa, realmente eu fiquei aqui ouvindo e eu ficava. E acredito que não só eu, né, gente? Muito, né, acho que Com certeza, e Thomas. até, né, Helena, e, né, para São José, né? Ela já Vai ter gosta, uma Claudinha. Ela já gosta. Eu sou facinha para São José dos Campos. Sou facinha. então, Então, né? Gosto demais daí, gosto demais. Então venha, Então, venha, venha. Vou ficar muito contente se puder ter você, a Jéssica, isso aí é a senhora, se puder ter você aqui conosco.
presencialmente. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todos os que estiveram conosco, a todos os que nos acompanharam aqui, que estão aqui conosco. Muito obrigado aos que vão assistir depois a gravação. Obrigado por estarem conosco. A PVP está de portas abertas sempre. É um espaço pequeno, é uma associação pequena, mas é uma associação que tenta prezar por isso, por esse encontro, por essa coisa gostosa, por uma psicanálise feita de uma forma humana e principalmente de uma forma em que nós possamos nos sentir à vontade, né? Para não ficar naquela coisa, né? Que às vezes a Snob de pessoa... semblante. Oi? Aquela coisa snob do semblante. Sabe, que a pessoa está mais interessada em falar difícil do que em fazer se entender, né? Então, a gente preza muito por isso. Obrigado a todos. Se quiserem, nos sigam, @pvp.com, para as próximas aulas, os próximos encontros. Todos os encontros serão gratuitos, todos os encontros estarão aqui. Vou tentar trazer a professora PVP.vale, para Thomas. outro encontro, para outro texto. De repente, ela topa vir ali no segundo semestre para um outro texto. Vamos ver. Eu adoro fazer a transmissão, Thomas, e a boa escuta, ela melhora a nossa fala. Com certeza. Então, ver as pessoas e ver assim tanta atenção. Eu acho que a Márcia está lá no Rio de Janeiro, Márcia, se não Márcia Teixeira, se não me engano, colega do Latesfip, vou reconhecendo assim, e agradeço a confiança, estou à disposição, meu WhatsApp está ali no chat, quem ainda não tem, pode entrar em contato, eu vou passar os slides e o texto Freud pré-1900 para o Thomas, e parabéns à PVP, vocês estão promovendo um ciclo muito bom, que tenha longa vida, longa continuidade Obrigado. e esparrame. Para mim, essa coisa do pequeno, grande, é tão relativa, porque 20 anos no Brasil, psicanálise é para os fortes. Vocês estão de parabéns. E eu agradeço a oportunidade de estar junto. Obrigado. Agradeço a menção, Helena. Tchau, Vamos gente. juntos. Esse Gente, pessoal da muito obrigado a PVP aí é o todos, a melhor todas. que tem. São José, Taubaté e Que legal. adjacências. São os Legal. melhores que nós temos aí. Muito bom Obrigado. saber. Thomas, Claudinha, Francisca, todas as turmas, todos os alunos são ótimos. Que Você legal. pode... Estamos juntos aí. Estou no time, estou no time. Tchau, gente. Um beijo. Obrigado. Obrigada aí. Obrigado. Tchau, Francisco, Thomas, Luísa. Tchau, Helena. Tchau, todo mundo, gente. Obrigada, viu?